Evangelho de Marcos, capítulo 1. Verso de número 35. Os irmãos se lembram bem, eu espero que sim. Eu iniciei há alguns meses uma série de exposições no livro do Evangelho de Marcos. Nós já fomos até o verso 34 do capítulo 1 em 5 mensagens. Essa é a nossa 6ª mensagem, que tem como texto base o trecho que vai do verso 35 ao verso de número 39. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar? Eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Fala conosco, que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para dizer a nós nesta noite. Porque Tu és o nosso pastor, e não há outra voz, Senhor, a quem reconheçamos que não seja a voz do Senhor. Que assim seja, que nós ouçamos a Tua voz nesta noite. E assim, Senhor, ouvindo a Tua voz, nós obedeçamos ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Alimentar-se bem, praticar atividade física, dormir no mínimo 7 horas por dia, fazer exames periodicamente, nutrir bons relacionamentos interpessoais. Ninguém duvidaria, irmãos, de que essas práticas são fundamentais para o cultivo de boa saúde, não é mesmo? Se o que alguém almeja é boa qualidade de vida, aqui está nesta lista os bons hábitos que devemos cultivar: alimentar-se bem, praticar atividade física, dormir no mínimo 7 horas por dia, ou por noite, no caso, fazer exames periodicamente, nutrir bons relacionamentos interpessoais. Ou seja, se alguém quer desfrutar de vida saudável, aqui estão as boas e necessárias práticas, os bons e necessários hábitos saudáveis. De fato, irmãos, ainda que nós nem sempre percebamos, existe uma estreita relação entre os propósitos que nós traçamos na nossa vida e os hábitos que nós cultivamos. Deixem-me tentar tornar isso ainda mais claro. Pensem comigo. Se o nosso propósito é, por exemplo, passar num concurso público, nós buscaremos cultivar hábitos que nos possibilitem tal finalidade, não é? Criaremos o hábito de estudar diariamente, de responder provas aplicadas em concursos anteriores pela mesma banca, o hábito de assistir aulas com professores especialistas e assim por diante. Por outro lado, se o nosso propósito é a sonhada promoção no trabalho, no emprego, nós também nos esforçaremos por criar hábitos que levem a isso. Pensem comigo. Chegaremos mais cedo ao expediente, faremos mais do que aquilo que nos é solicitado pelo nosso chefe, e assim por diante. Jovens, adolescentes, vocês também sabem o que é isso. Se o propósito de vocês é passar por aquela difícil fase no videogame, no jogo, vocês também sabem que tem que criar o hábito de praticar o jogo. O mesmo quanto a passar de ano, que convenhamos, é mais aconselhável do que dedicar tempo aos jogos.
Se vocês almejam passar de ano na escola, terão que criar o hábito de estudar, fazer exercícios, fazer os trabalhos e assim por diante. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer é que os nossos hábitos de vida estão diretamente relacionados com os propósitos que nós estabelecemos na vida. E o texto que nós lemos nesta noite, este aqui, primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, de 35 a 39, fala de hábitos e de propósitos. Para ser ainda mais específico, irmãos, fala especialmente do propósito, da razão de ser do ministério de nosso Senhor Jesus e de um hábito seu, diretamente relacionado a esse propósito específico do seu ministério. E olhando para isso nesta noite, irmãos, para o propósito do ministério de Cristo e para o hábito, um hábito dele decorrente, cultivado pelo nosso Senhor enquanto esteve aqui, nós aprenderemos duas lições. Repito, duas lições. Duas lições comunicadas aqui neste trecho do Evangelho de Marcos, que no final das contas nos ensinarão a verdade de que, como nosso Senhor Jesus, nós devemos cultivar o hábito da oração e fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Duas lições, portanto, que ao final do sermão nos ensinarão essa grande verdade. Como nosso Senhor Jesus, nós devemos, primeiro, cultivar o hábito da oração, segundo, fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Então vamos começar pela primeira dessas lições. Vamos olhar inicialmente para um hábito muito caro, muito importante ao nosso Senhor, estreitamente relacionado com o propósito do seu ministério, com o propósito da sua vinda ao mundo, propósito sobre o qual nós falaremos no segundo momento. Vamos voltar os nossos olhos inicialmente para os 3 primeiros versos que nós lemos. E assim vamos ver a verdade de que, como nosso Senhor Jesus, devemos cultivar o hábito da oração. Como nosso Senhor Jesus, devemos cultivar o hábito da oração. Versos 35 a 37. Notem que Marcos continua a narrar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tal como ele mesmo apresentou na abertura deste livro, lá no versículo 1 do capítulo 1. Vamos nos lembrar das 5 mensagens pregadas até aqui, bem rapidamente. Depois da preparação para o seu ministério e depois de chamar os seus primeiros discípulos, verso de número 2 ao verso de número 20, Jesus está na cidade de Cafarnaum e causa um alvoroço na cidade de Cafarnaum, lá na região da Galileia. Num memorável dia de sábado, ele revela a sua autoridade ao ensinar e ao libertar o homem possesso na sinagoga daquele povoado. Versos 21 a 28, que nós já vimos. Como se isso não bastasse, ele também demonstra sua autoridade sobre as enfermidades. Cura a acamada sogra de Pedro, versos 29 a 31, e ao final daquele mesmo dia, muitos outros enfermos físicos são curados por ele, bem como aqueles que estão oprimidos espiritualmente são libertos por ele. Versos 32 a 34. Por isso até aqui, irmãos, Marcos, o evangelista, vem narrando, vem mostrando a inigualável e perturbadora autoridade do nosso Senhor Jesus. Vem deixando claro até aqui ao seu leitor que em Jesus o reino de Deus chegou com poder, reivindicando fé e arrependimento das pessoas, desfazendo as obras das trevas. Então, nós temos o verso de número 35, a sessão iniciada aqui no verso de número 35. O relato do evangelista continua a partir de tudo isso que eu acabo de dizer. E a essa altura, irmãos, da narrativa de Marcos, vemos que a popularidade do nosso Senhor está cada vez maior. Vejam o que é que Marcos nos conta a partir daqui. Volte os olhos para o verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Notem, Jesus acabara de passar por um dia muito agitado, um sábado muito agitado
da sua trajetória, do seu ministério. E depois daquele longo dia, agitado dia, certamente cansativo dia, um dia de sábado em Cafarnaum, em que operou muitas curas, em que realizou muitos sinais, expulsou muitos demônios, Marcos nos conta no verso 35 que ele se levantou de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto orar. A expressão, irmãos, na língua grega original, na qual todo o Novo Testamento foi escrito, que abre esse verso de número 35, é bem coloquial. Há uma certa repetição de ideias aqui. É como se Marcos dissesse na língua grega original que Jesus se levantou de madrugada, quando ainda estava escuro. Ou algo como, levantou muito cedo, antes do amanhecer. E o sentido reside no fato, irmãos, de que Jesus se levantou mesmo bem cedo naquele dia. E para que exatamente? A continuação do verso 35 diz, para cultivar um hábito muito, muito importante em todo o seu ministério: a oração. Percebam, irmãos, que o que vemos aqui no primeiro momento é que o cansaço físico de Jesus não o impedia de orar. O dia anterior foi certamente muito cansativo para o nosso mestre. Ele realizou muitas curas, multidão se reuniu à porta da casa de Pedro onde ele estava. Nós vimos isso lá no verso 34 deste mesmo capítulo 1, e ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. O dia anterior certamente foi um dia muito cansativo, mas mesmo depois de um dia intenso de trabalho, ali está ele, levantando-se de madrugada, bem cedo, para derramar o seu coração ao seu Pai celestial. Ali está ele, saindo, muito provavelmente do que seria a casa de Pedro, e se dirigindo a um lugar afastado, solitário, silencioso. Marcos diz, um lugar deserto. E nós não devemos interpretar essa expressão, um lugar deserto, como um deserto de fato, literalmente, um lugar seco, onde só tem areia. Porque na região da Galileia, onde Jesus estava, não há locais assim. O que Marcos está dizendo é que ele foi para um lugar solitário, um lugar reservado, um lugar silencioso, um lugar onde pudesse ficar sozinho, e não um deserto propriamente dito. Só que a popularidade do nosso Senhor está cada vez maior. Os momentos solitários de oração para os quais ele se reserva de madrugada parecem não durar muito tempo. E isso fica claro no texto. Volte os olhos para o verso 36, vejam o que Marcos diz. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Notem, Jesus sai de madrugada para orar, procura um lugar onde possa ficar sozinho com o Pai em oração, mas tão logo Simão e os seus companheiros sentem a sua falta. Tão logo Simão e os seus companheiros passam a procurá-lo. E vejam o que Marcos diz: procuravam-no diligentemente. O sentido, irmãos, na língua grega original é de que Simão e seus companheiros passaram a caçar mesmo Jesus, a procurar ansiosamente por Jesus. E por quê? Nós podemos nos perguntar. Marcos dá a razão, indiretamente no verso 37. Vejam o verso 37. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Aqueles homens, irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, um dos discípulos escolhidos pelo nosso Senhor, junto dos seus companheiros, vão atrás do nosso Senhor, porque todos na cidade, todos em Cafarnaum, procuravam por Jesus. Muitas pessoas, uma multidão em Cafarnaum estavam atrás de Jesus. Notem, a popularidade do nosso Senhor aumentou sobremaneira entre os habitantes de Cafarnaum. Jesus ficou muito conhecido, e não é por menos. Nós acabamos de ver aqui no verso 34, um texto que fundamentou o sermão passado. Ele curou muitos doentes naquela cidade. Ele expeliu muitos demônios dos endemoniados daquela cidade.
E nós até podemos imaginar, à luz do verso 33, que outra multidão estava reunida à porta da casa de Pedro, procurando por Jesus. É isso que leva Simão, mais tarde chamado Pedro, e os seus companheiros a buscá-lo. Porque o nome de Jesus estava extremamente conhecido, Jesus estava extremamente requisitado por causa das curas que ele fazia e por causa dos exorcismos que ele fazia. Notem, portanto, irmãos, a que exatamente o evangelista Marcos está chamando a nossa atenção aqui. Marcos, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, quer que vejamos que a fama de Jesus em Cafarnaum foi tal que todas as pessoas o procuravam de modo constante, em grandes grupos. E isso a ponto de Jesus sequer se reservar, conseguir se reservar para passar momentos de oração diante do Pai. Isso a ponto de Jesus sequer passar algumas horas reservado em paz, em oração, na presença do Pai. Mas sabem o que chama a atenção nisso tudo? É que Jesus certamente sabia da sua crescente popularidade entre o povo de Cafarnaum. O episódio narrado nos versos anteriores, irmãos, que fundamentou o nosso último sermão aqui no Evangelho de Marcos, a porta da casa de Simão, já havia deixado isso claro ao nosso Senhor, que a sua popularidade havia crescido sobremaneira. Aliás, nós até podemos nos perguntar, não é mesmo? O texto não nos diz, mas será que, entre outras coisas, não foi por isso, exatamente pela popularidade crescente do nosso Senhor entre o povo de Cafarnaum, que o nosso Senhor buscou um lugar solitário para orar? Para evitar qualquer coisa que o atrapalhasse na sua comunhão com o Pai? Não estaria aí um motivo? Seja como for, irmãos, o fato é que vemos aqui que Jesus dá mais importância aos momentos de oração na presença do Pai do que ao sucesso de que ele poderia se aproveitar na cidade de Cafarnaum, entre as pessoas. A popularidade de Jesus era crescente, é verdade, mas notem, Jesus estava menos preocupado com a fama, com a popularidade, com a grandeza pública, do que com os momentos solitários de oração. Ele estava menos preocupado com o prestígio de que poderia desfrutar entre a multidão que o procurava constantemente em Cafarnaum, do que com os momentos de anonimato na presença do Pai Celestial. A multidão queria ver Jesus. A multidão de Cafarnaum queria receber as curas, os sinais de Jesus. Meus irmãos, qual outro mestre não se fascinaria diante desse tipo de apelo popular? Qual outro mestre não se encantaria diante desse tipo de apelo popular, de multidões que o buscam? E o que os discípulos querem é encontrar logo a Jesus, e talvez para dizer a ele: Senhor, as multidões estão te buscando, a sua popularidade está crescendo, o Senhor está gozando de fama entre o povo de Cafarnaum. E aquilo que Pedro e os seus companheiros não souberam discernir, foi discernido pelo nosso Senhor. Aquilo que Pedro, Simão e os seus companheiros viam como uma oportunidade, Jesus via como um perigo. Porque as pessoas só queriam se aproveitar dos sinais e das maravilhas de Jesus. Só queriam aquilo que Jesus podia lhes dar, e nada mais do que isso. E é por isso que, em vez de dar importância ao apelo da multidão, à popularidade, à fama das quais ele poderia ter gozado em Cafarnaum, ele se reserva para momentos solitários de oração na presença do Pai. E aqui está, irmãos, um dos hábitos de nosso Senhor com o qual nós deveríamos aprender. Aqui está um dos hábitos do nosso Senhor que foi digno de tal importância, com o qual nós deveríamos aprender, com o qual nós também
deveríamos tratar como digno da maior importância. Porque Jesus deu maior importância aos momentos de oração. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos no início do culto? Hebreus capítulo 5, verso 7. Diz o autor daquela carta, que nos dias da sua carne, Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas no seu ministério, sempre orações e súplicas. E percebam aqui, sem levar em conta o cansaço físico do dia anterior, e agora nós vemos, sem levar em conta a popularidade de que ele poderia desfrutar se estivesse em Cafarnaum, junto das multidões. Eis aqui, portanto, irmãos, a primeira lição que este texto nos ensina. Como nosso Senhor Jesus, nós devemos cultivar o hábito da oração. Como nosso Senhor Jesus, nós devemos cultivar o hábito da oração. Num tempo como o nosso, irmãos, e aqui vou fazer algumas aplicações à nossa vida. No nosso tempo, muitas pessoas se preocupam com a imagem, com o número de seguidores, com o número de curtidas, com a popularidade, com a fama, e tendem a dar pouco valor aos momentos de anonimato. Quanto mais aos momentos de anonimato na presença de Deus em oração. Só que com os crentes não deve ser assim. Nós devemos nos preocupar muito com a oração. Nós devemos aprender a dar valor àquilo que Jesus dava o maior valor e a maior importância, os momentos de oração. Num tempo como o nosso, irmãos, em que as pessoas procuram o brilho, a reputação, o renome, momentos de anonimato na presença de Deus parecem ser enfadonhos, entediantes, parecem não oferecer nenhum resultado, nenhum lucro. E há até quem repute pessoas que reservam momentos de oração particulares diante do Senhor como puritanos. Lá vai aquele que só fala de oração. Lá vai aquele que só quer saber de orar. De fato, o mundo não é capaz de entender. No nosso tempo, irmãos, momentos a sós com Deus, na verdade, parecem não oferecer nenhum tipo de retorno público, não é? A sós com Deus, quem me verá? A sós com Deus, o que eu terei a dizer às pessoas que me seguem ou que estão no meu entorno? Mas o crente não pode pensar assim. Percebam, irmãos, se Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, achou tão necessário passar momentos solitários de oração, nós que somos fracos e pecadores, não deveríamos dar a maior importância a esse tipo de prática? Se Jesus, que era santo, puro, apartado dos pecados, reservou momentos solitários de oração, a despeito do cansaço, a despeito da fama, da popularidade, das benesses de que poderia se aproveitar, nós, como pecadores, frágeis e necessitados, não deveríamos dar a maior importância aos momentos solitários de oração na presença do Pai? Deixe-me te perguntar, irmão, irmã, qual foi a última vez que você tirou um momento de solitude, a sós, com Deus, para orar? Qual foi a última vez que você fechou a porta do teu quarto, como o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e no anonimato, quando ninguém te viu, você orou ao Pai, derramou o seu coração ao Pai, que em secreto pode te ver em secreto? Sabem, irmãos, às vezes nós perdemos muito daquilo de que nós podemos desfrutar de Deus, das bênçãos de Deus, das recompensas que Deus pode nos dar, porque nós não valorizamos momentos de oração. Porque Jesus deixou claro
quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e olha a consequência, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Mateus registra isso no seu Evangelho, capítulo 6, verso 6. Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você fez isso? Tirou momentos solitários de oração para derramar o seu coração diante do Senhor. E talvez alguém possa dizer, mas eu não tenho tempo, pastor. Será mesmo? Eu faço um desafio aos irmãos. Instalem, se é que o celular dos irmãos já não tem, um aplicativo que contabiliza as horas passadas em frente à tela. E vejam ao final do dia quantas horas nós não costumamos passar em frente à tela do smartphone. Horas que poderiam ser muito bem aproveitadas em oração reservada diante de Deus, no anonimato. No fundo, irmãos, a grande questão não é se nós temos tempo ou não. No fundo, a grande questão é se nós fazemos da oração a nossa prioridade ou não. Porque aquilo que nós fazemos de nossa ou a nossa prioridade, nós certamente encontramos tempo. Nós certamente encontramos tempo. Por isso, irmãos, como Jesus nos ensina aqui, tal como relatado por Marcos, reservemos um tempo de oração sozinho diante de Deus. Ao acordar, em vez de ir direto à tela do celular, ore ao Senhor. Clame ao Senhor, derrame o seu coração diante do Senhor. Em vez de se preocupar com a imagem diante das pessoas lá fora, nas redes sociais, preocupe-se com a imagem diante de Deus, no anonimato, a sós com Ele. Ore ao Senhor. Como nosso Senhor Jesus, nós devemos cultivar o hábito da oração. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. Mas ainda há uma segunda lição, irmãos. Há uma segunda lição que esse texto nos ensina, que agora fala não de um hábito do nosso Senhor, mas do propósito do seu ministério, enquanto esteve entre nós. E a segunda lição, versos 38 e 39, é de que como o nosso Senhor, Jesus, nós devemos fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Então vejam, da oração sozinhos diante de Deus, devemos fazer um hábito como fez o nosso Senhor, e agora da pregação do Evangelho, como veremos nos versos 38 e 39, a nossa prioridade. Porque é isso, irmãos, depois de falar de um hábito muito importante na vida do nosso Senhor, Marcos agora nos conta a respeito do propósito do seu ministério, da finalidade para a qual Jesus veio para este mundo. Propósito, aliás, que está por trás do seu hábito de oração. Depois da busca obstinada de Simão e de seus companheiros, Marcos nos informa no verso 38, aliás, no verso 37, que Jesus é finalmente encontrado. Vejam o verso 37, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. E notem, irmãos, percebam, agora é possível que Simão, junto dos outros discípulos, queiram capitalizar, ou Simão e os outros discípulos, não é? Queiram capitalizar o apelo popular de Jesus, se aproveitar do apelo popular de Jesus, para que Jesus aumente a sua popularidade. Aqueles homens enxergam a popularidade crescente de Jesus em Cafarnaum como uma grande oportunidade, mas Jesus vê como um grande perigo. E por que, irmãos? Por aquilo que Marcos registra no verso 38. Volte os olhos para o verso 38. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Os discípulos ainda não entenderam a razão de ser do ministério de Jesus. E nós veremos ao longo de todo o Evangelho de Marcos, que por várias vezes, e o nosso intuito é expor todo o Evangelho de Marcos, nós veremos que por várias vezes os discípulos de fato não entendem aquilo que Jesus faz. São os primeiros a dar provas de que não entendem o ministério
de Jesus. E aqui está um caso, irmãos. Eles não entenderam o ministério de Jesus. Jesus deixa claro a esses homens aqui que ele não está interessado em sucesso, que ele não está interessado em fama, em apelo popular. Aquilo que os discípulos viam como uma oportunidade é prontamente fracassado quando Jesus dá a sua resposta. A fama não é o objetivo do ministério de Jesus. As curas e os exorcismos não são a obra por excelência do trabalho de Jesus na terra. Muito embora façam parte dele. A sua missão, na verdade, é outra. O seu propósito é outro. O motivo que o trouxe da eternidade para a história está na pregação do Evangelho. Ele já havia curado em Cafarnaum, já havia expulsado demônios de homens possessos em Cafarnaum, e agora está na hora de pregar em outras cidades. E nós sabemos o que é que Jesus pregava, não é mesmo? Abordamos o resumo do conteúdo da sua mensagem quando olhamos para os versos 14 e 15 deste primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Qual era o resumo da pregação de Jesus? A necessidade de fé e arrependimento. A maioria das pessoas em Cafarnaum estava interessada nos sinais de Jesus, nas curas, na libertação espiritual. Mas Jesus deixa claro aos seus discípulos: a minha função primordial não é essa. Eu vim para pregar fé e arrependimento. Jesus veio fundamentalmente, irmãos, para anunciar boas novas de salvação. Ele é o profeta prometido. Os irmãos se lembram do texto que nós lemos no início do culto, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15? O que é que Moisés disse? Usado pelo Senhor, que o Senhor levantaria um profeta no meio do povo de Deus, semelhante a Moisés, e a ele o povo deveria ouvir. E aqui está, irmãos, o profeta prometido no Antigo Testamento, que veio não fundamentalmente para curar e realizar exorcismos, embora isso também fizesse parte da sua missão, do seu ministério. Aqui está o profeta que veio fundamentalmente, como seu ofício já diz, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Deus. E os sinais, as curas, os exorcismos, nada mais eram do que a prova de que a mensagem de Jesus era de fato mensagem de Deus. Nada mais eram do que elementos que testificavam a respeito da veracidade da sua mensagem. Os sinais não tinham um fim em si mesmo. As curas não tinham um fim em si mesmo. Os exorcismos não tinham um fim em si mesmo, como a multidão de Cafarnaum acreditava. Pelo contrário, eram apenas as provas de que a mensagem pregada pelo nosso Mestre era de fato a mensagem vinda de Deus, a mensagem vinda dos céus. Eram sinais que testificavam a sua pregação. Notem então que Marcos está nos dizendo aqui, que o propósito de Cristo ter vindo ao mundo não era o de curar os enfermos, não era de realizar sinais e maravilhas, muito embora tudo isso estivesse previsto. Por mais importantes que essas tarefas fossem, elas eram secundárias à sua missão de pregar a verdade, de pregar o Evangelho. Tanto que Jesus não volta para Cafarnaum para desfrutar da sua crescente popularidade. O que diz Marcos no verso 39? Volte os olhos para o verso 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Notem, os demônios continuam a ser expelidos, mas como consequência da pregação, como sinal que testifica a pregação, e não como um fim em si mesmo. Porque a razão do ministério de Jesus, o propósito está aqui. Eu vim para pregar
fé e arrependimento. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Como nosso Senhor Jesus, nós devemos fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Para encerrarmos, 3 aplicações derivadas dessa verdade aqui. Primeira delas, irmãos, o que isso nos ensina é que nós devemos nos preocupar mais com a mensagem do Evangelho de Cristo, de fé e de arrependimento, do que com os sinais e as maravilhas. Reparem bem, irmãos, os discípulos estavam mais preocupados com as curas e os exorcismos, como a multidão, do que com a mensagem que Jesus tinha para anunciar. E isso nos ensina muito, quando Jesus disse que não foi para esse fim que ele veio. Porque nós não podemos servir a Cristo, irmãos, por interesse nos sinais que ele pode operar em nossa vida. Nós não podemos vir à igreja, por exemplo, servir ao Senhor, interessados nos sinais e nas maravilhas que ele pode fazer em nós. E de fato, ele é gracioso, ele pode fazer. E muitas vezes, para a sua glória, ele faz. Mas este não deve ser o fundamento da nossa fé em Cristo, irmãos. Os sinais e as maravilhas que ele pode operar não devem ser os fundamentos da nossa fé em Jesus. Na verdade, nós devemos estar firmados em quê? Na sua palavra, no seu Evangelho. É isso que esse texto nos ensina num primeiro momento. Mas há uma segunda aplicação. Há muitas igrejas e pregadores por aí que se preocupam mais com os sinais e as maravilhas, com os milagres e com os exorcismos, do que com a mensagem de fé e de arrependimento. E sabem, irmãos, o que esse texto nos ensina? Que a pregação do Evangelho deve ser a centralidade de qualquer igreja e de qualquer pregador. E não a realização de sinais e maravilhas. Irmãos, não se enganem. Há pessoas por aí que enganam até os eleitos com sinais e maravilhas. Vamos para aquela igreja porque naquela igreja há muitas curas. Vamos naquela igreja porque naquela igreja há muita prosperidade. Vamos para aquela igreja porque naquela igreja os demônios são expulsos. Como uma multidão de Cafarnaum, estão interessados nos sinais. Mas quando se fala da necessidade de fé e de arrependimento, motivo primordial da pregação de Jesus, não querem ouvir. Não atrai. Vamos dar crédito, irmãos, abrir os nossos ouvidos às igrejas e às lideranças sérias, que pregam o Evangelho como tal, ou seja, com necessidade de fé e de arrependimento, que anunciem o Evangelho como anunciado pelo nosso Senhor. Fechem os ouvidos para pregadores e igrejas que falam de sinais, de maravilhas, mas não pregam a necessidade de fé e de arrependimento. Porque o que o texto nos ensina é que Jesus fez da pregação da fé e do arrependimento, da necessidade de fé e de arrependimento, a prioridade do seu ministério, e não qualquer outra coisa. Nós não podemos ser, irmãos, como Paulo escreve em uma de suas cartas, como aqueles que são levados por todo e qualquer vento de doutrina. Porque o nosso próprio Senhor Jesus disse: no fim dos tempos virão muitos, enganarão a muitos, dizendo: eu sou o Cristo está aqui, o Cristo está lá, os sinais da sua vinda estão aqui, os sinais da sua vinda estão lá, quando na verdade o verdadeiro sinal do Evangelho de Cristo está na pregação da necessidade de fé e arrependimento. Mas há uma terceira e última aplicação aqui e nós vamos terminar com ela. À luz do texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós não podemos nos esquecer que Jesus compartilhou conosco essa tarefa primordial do seu ministério. Depois de cumprir a sua missão, antes de subir aos céus e se assentar à destra de Deus,
Ele confiou ao seu povo a tarefa de dar continuidade àquilo que ele veio fazer entre nós. Ou seja, pregar o Evangelho. E sabe o que é lindo nisso tudo? Ele nos capacitou para isso. Ele enviou o seu Espírito, que nos empodera, poder sobre o qual nós podemos abrir os nossos lábios e fazer da pregação do Evangelho o propósito da nossa vida. Ele confiou ao seu povo, e essa missão ao povo de Deus se faz presente desde o Antigo Testamento. O que é que nós lemos no Salmo 96? No qual fomos convocados no início deste culto. Verso 3: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, como nosso Senhor Jesus, nós devemos fazer da pregação do Evangelho, da glória de Deus, das maravilhas de Deus, a nossa prioridade. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você pregou o Evangelho a quem não é crente? Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você evangelizou alguém? Às vezes a gente tem a impressão de que evangelizar é fazer as malas e ir lá para o continente africano, ou para o Oriente Médio, ou para a Ásia, em países que são marcados pela perseguição, e lá pregar o Evangelho. Bem, isso tudo é verdade, é possível, Deus levanta pessoas para fazer isso, ainda hoje, louvado seja o Senhor por isso. Mas nem sempre, irmãos, passa por isso. Deus nos coloca em ambientes, trabalho, escola, nas compras, nos supermercados onde nós vamos fazer compras, os lugares onde nós vamos para comprar aquilo que nós precisamos, enfim. Deus nos coloca em várias esferas de relacionamento, nas quais há muitas pessoas que não o conhecem. Na família. E a questão é, temos pregado o Evangelho a essas pessoas? Temos anunciado a palavra de Deus a essas pessoas? Qual foi a última vez que falamos do Evangelho de Cristo a essas pessoas? Fazemos da pregação do Evangelho o nosso propósito de vida? A segunda lição que nós aprendemos aqui é essa. Como nosso Senhor Jesus, devemos fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Então, como eu disse no início, qual é a grande lição que nós aprendemos dessas duas aqui? Como nosso Senhor, devemos cultivar o hábito da oração, primeiro, e segundo, fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Cultivar a oração como um hábito e fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade. Que Ele nos ajude nisso, irmãos, para a sua honra e para a sua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus.